mundo não parou. E isso, por si só, foi o mais estranho de tudo. Depois do 3i Atlas, o planeta não entrou em pânico. Não houve um colapso financeiro imediato. Nenhum mercado de ações despencou em queda livre. Nenhuma guerra começou por causa disso. Nenhum governo caiu da noite para o dia, varrido por revoltas populares. O mundo fez o que o mundo sempre fez diante do incompreensível, do que desafia a nossa pequena caixa de certezas. Ele normalizou. Absorveu o choque, embalou o mistério em plástico bolha e colocou numa prateleira empoeirada da consciência coletiva. Oficialmente, o 3i Atlas foi classificado como um objeto interestelar de comportamento atípico. Que piada! Era como chamar um tsunami de onda um pouco maior que o normal. Relatórios técnicos com centenas de páginas foram publicados, recheados de gráficos complexos e equações que a maioria não entendia. Conferências acadêmicas foram realizadas às pressas em Genebra, em Tóquio, em Boston. Cientistas de renome mundial subiam ao púlpito, com seus óculos na ponta do nariz e seus ternos bem cortados, e tentavam, sem o menor sucesso, traduzir o impossível para a linguagem segura e estéril da academia. Eles falavam sobre trajetórias anômalas, emissões de energia não bariônica, manobras de correção de curso inexplicáveis. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para esvaziar o evento de seu verdadeiro significado. A palavra contato nunca, jamais, apareceu nos comunicados oficiais. A palavra inteligência era um tabu. Era o elefante gigantesco na sala, mas todos fingiam que era apenas um problema de perspectiva. Mas as pessoas sentiram. Por baixo da camada de normalidade forçada, algo havia mudado. Era uma correnteza subterrânea, uma vibração que você não ouvia com os ouvidos, mas sentia na pele. Helena Álvares, uma das principais astrofísicas do projeto que monitorou o Atlas, percebeu isso logo na primeira semana após o evento. Não nos dados brutos dos telescópios, não nas análises espectrográficas, mas nas pessoas que cruzavam com ela nos corredores do Instituto Internacional de Astrofísica. Havia um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, aquele silêncio tenso que precede a catástrofe. Era o silêncio da expectativa, como se todos estivessem, de repente, aguardando o início de uma peça de teatro cujo roteiro ninguém conhecia. Os olhares se encontravam por um segundo a mais. As pausas nas conversas eram mais longas. O café parecia menos importante. Era como se a humanidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando algo que não sabia nomear. Helena carregava consigo o peso do que havia visto, compreendido e, acima de tudo, do que havia aceitado. Ela esteve na linha de frente. Ela viu as manobras que desafiavam as leis da física que conhecíamos. Ela viu o marcador. O marcador deixado pelo Atlas não era físico. Não era uma bandeira fincada na Lua ou um monólito em órbita. Não podia ser apontado em mapas estelares ou escaneado por sensores. Mas existia. Era uma impressão na própria estrutura do espaço-tempo, uma assinatura sutil que apenas os instrumentos mais sensíveis e a intuição mais afiada podiam detectar. Ela sentia isso cada vez que olhava para a Lua, agora não mais como um corpo celeste familiar, mas como um ponto de referência, uma testemunha silenciosa do que havia acontecido. Algumas semanas depois, Helena estava em uma sala de reuniões fria e impessoal, em algum lugar subterrâneo. A iluminação era dura. O ar cheirava a metal e a desinfetante. Na mesa, estavam sentados os rostos mais importantes da ciência global e os generais mais condecorados das potências mundiais, representantes da ONU, da Agência Espacial Europeia, da NASA, do Pentágono. Eram os guardiões do segredo, os arquitetos da normalidade. Eles queriam respostas. Queriam saber o que o Atlas queria. Por que veio? O que deixou para trás? Um general com o rosto vincado pela preocupação e pela falta de sono perguntou com uma voz grave. Dr. Álvares, precisamos saber. Foi um aviso? Uma ameaça? Eles estão vindo? O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso. Todos os olhos se voltaram para Helena. Ela respirou fundo,
sentindo o peso daquele momento. O futuro da narrativa humana estava prestes a ser escrito, e ela segurava a caneta. Ela olhou para cada um deles, vendo não apenas os uniformes e os títulos, mas o medo e a confusão por trás de suas máscaras de autoridade. Então, ela disse, com uma clareza que cortou o ar da sala: "Ele não veio nos avisar." Uma pausa. O general franziu a testa, impaciente. Helena continuou: "E não veio nos ameaçar. Ele veio confirmar." Outra pausa, ainda mais carregada. "Confirmar o quê?" perguntou uma cientista francesa, a voz um pouco trêmula. Helena olhou para a mesa polida, como se pudesse ver o reflexo do universo nela. "Veio confirmar se ainda éramos capazes de escolher. Se diante do conhecimento de que não estamos sozinhos, escolheríamos a unidade ou a divisão, a curiosidade ou o medo, a esperança ou a destruição." Ninguém respondeu. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, porque ninguém queria fazer a próxima pergunta. A pergunta que pairava no ar, tão óbvia e tão aterrorizante. E qual foi a nossa resposta? Mas Helena sabia. A resposta não estava naquela sala. Estava lá fora. Estava nos governos que já começavam a usar o evento para justificar mais gastos militares, mais vigilância, mais controle. Estava nos cultos que surgiam, adorando o Atlas como um deus, ou amaldiçoando-o como um demônio. Estava na desconfiança crescente entre as nações, cada uma acusando a outra de ter feito um acordo secreto com os visitantes. O Atlas não trouxe uma mensagem em uma garrafa. Ele nos transformou na mensagem. Ele nos deu um espelho do tamanho do sistema solar e disse: "Olhem-se." E o que vimos refletido foi a nossa própria natureza, com toda a sua glória e toda a sua falibilidade. O marcador que ele deixou não era para eles. Era para nós. Um ponto de referência na nossa própria história. O momento em que soubemos, sem sombra de dúvida, que tínhamos uma escolha a fazer. E enquanto Helena saía daquela sala de reuniões, deixando para trás os homens e mulheres poderosos paralisados por uma pergunta que não ousavam fazer, ela olhou para o céu através de uma janela. O mundo continuava a girar, a normalidade continuava seu teatro incansável. Mas agora, para Helena e para um número crescente de pessoas, tudo parecia diferente. O céu noturno não era mais apenas um teto escuro salpicado de luzes distantes. Era uma fronteira, era uma promessa. E era um teste. Um teste que, ela temia, estávamos começando a falhar. O mundo depois do Atlas não era o fim. Era apenas o começo de um novo e assustador capítulo. E a humanidade ainda precisava decidir que tipo de personagem seria nessa história.